Olá, pessoas queridas, aqui quem fala sou eu, Joab Barbosa, âncora deste projeto da OPAE, e nós estamos em mais um episódio do nosso podcast, o 9º episódio da segunda temporada. E para quem está chegando agora, a OPAE está em todas as redes sociais, em todas elas, o Face, Instagram, Spotify, Twitter. Siga-nos! E hoje nós falaremos de cinema. Eba! E para falar dessa linguagem tão envolvente e sedutora, nós trouxemos uma galera que conhece bastante do assunto. São eles a Gabriela Souza Queiroz e o César Turim, ambos da Cinemateca Brasileira. Bom, a Gabriela é diretora técnica e responde também pela gerência de documentação. E o César Turim é gerente de difusão. Olá, Gabriela. Olá, César. Sejam bem-vindos ao podcast da OPAE. É uma satisfação enorme em estar com vocês por aqui. E para iniciarmos esse bate-papo, eu peço a vocês que contem um pouquinho da história de vocês e como foi a trajetória de vocês até chegar na Cinemateca. Bom, meu nome é Gabriela Queiroz, eu sou diretora técnica aqui na Cinemateca Brasileira. Eu trabalho aqui há 19 anos, sou formado em História, com especialização em Arquivologia e Gestão Cultural. Eu cheguei aqui na Cinemateca recém-formada, voltei da Unesp, onde eu cursei História, e no dia seguinte eu estava trabalhando como voluntária aqui. Então eu comecei como voluntária no Centro de Documentação e Pesquisa. Eu já tinha toda uma experiência do Centro de Documentação da Universidade, da Unesp do Campo de Assis, com esse trabalho de documentação, organização, né, de arquivos de valor histórico, de valor artístico e cultural. Então eu me apresentei como voluntária aqui e lá se vão 19 anos. Então, nesse período, desenvolvi trabalhos com organização, sobretudo de arquivos pessoais institucionais, do campo do audiovisual, que é uma coleção muito preciosa que a Cinemateca tem, porque, né, reúne toda a documentação produzida por personalidades e empresas que fizeram o audiovisual brasileiro. Fui coordenadora do Centro de Documentação e Pesquisa. Fiquei fora da Cinemateca nesse período de crise, né, junto com os meus colegas que não puderam entrar na Cinemateca durante 16 meses, e voltamos em novembro de 2021, em caráter emergencial. Em seguida, a Sociedade Amigos da Cinemateca foi qualificada para administrar a Cinemateca Brasileira, então eu passei a integrar a diretoria. Somos 3 diretores na Cinemateca: diretoria geral, diretoria administrativa e financeira, diretoria geral, professora Dora Mourão, diretoria administrativa e financeira, Marco Antônio Alves, e eu na diretoria técnica, que cuida justamente das áreas de documentação, preservação de filmes e laboratório de difusão. São as áreas, digamos assim, finalísticas da Cinemateca Brasileira. Eu sou César Turim, eu sou formado em Relações Internacionais e Audiovisual. Eu trabalhei bastante com roteiro, fiz um mestrado em roteiro na American Film Institute e bastante tradução de projetos culturais, inclusive séries e filmes. Eu comecei a trabalhar na Cinemateca no ano passado, na reabertura, em março, como assistente de produção cultural, e agora eu sou gerente de difusão na Cinemateca. Bacana, César, bacana, Gabriela. E a Cinemateca Brasileira já passou por muitas dificuldades e felizmente reabriu, né, com muitos projetos. E a gente sabe que ela é considerada o maior arquivo audiovisual da América Latina. Isso é muito importante, né? Eu queria que vocês comentassem sobre essa importância e a responsabilidade de armazenar, né, tantos registros históricos. Bom, a missão da Cinemateca, desde as suas origens, é preservar e difundir o cinema e o audiovisual brasileiro. O que significa isso, né? Então, é recolher o maior número possível de obras
em diferentes formatos. Então aqui no acervo da Cinemateca a gente tem desde o nitrato de celulose, primeiro formato para produção de cinema, passando pelo acetato de celulose, passando pelo poliéster, isso para ficar no suporte em película. Acrescenta-se a isso os materiais em vídeo, de todas as épocas. O mais conhecido, né, do grande público é VHS, mas você tem uma variedade de outros formatos em vídeo analógico e também o vídeo digital, enfim, nos seus formatos também diversos e que cada vez mais há uma profusão de formatos digitais. E o que esses suportes registram? O que é o registro audiovisual? Então, quando a gente fala do acervo da Cinemateca, você vai encontrar, claro, filmes de indústria, né, curtas-metragens, médias-metragens, longas-metragens de ficção, de documentário, mas você também vai encontrar cinema independente, você vai encontrar filmes domésticos produzidos desde as primeiras décadas do século XX, enfim, e daí, de acordo com o passar do tempo e as tecnologias que estavam disponíveis para esse tipo de registro pelas pessoas. Você vai encontrar filme publicitário, você vai encontrar cinejornais produzidos pelo Estado ou por companhias privadas, que é uma coleção riquíssima que dá conta de vários aspectos, vários registros das mais diferentes esferas sociais, cultural, comportamental, política e econômica. Esses filmes são de diferentes gêneros: drama, comédia, documentário etnográfico, antropológico, enfim, você tem uma profusão de variedades, suporte, formato, gênero, né? De novo, das primeiras décadas do século XX, mais especificamente ali 1909 até os dias de hoje. Por que até os dias de hoje? Porque também a Cinemateca recebe o depósito legal de obras que foram produzidas com recursos públicos federais, através do Fundo Setorial do Audiovisual, ou da Lei Rouanet, ou de editais diretos promovidos pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura ou pela Agência Nacional do Cinema. Então você percebe também que o acervo ele não é estanque, né? Então a gente tem o desafio de preservar esses formatos mais antigos, originais, sempre que possível preservar a forma de fruição mais próxima do que foi na época que esse filme circulou. E aí a gente também entra aí no outro compromisso da Cinemateca, que é a difusão desse acervo, seja através das programações, né, que o nosso setor de difusão, que o César lidera, programa a partir do acervo da Cinemateca, a partir do acervo de outras instituições ou empresas como distribuidoras e produtoras, ou uma combinação das duas. Os recortes podem ser mais variados, né, por filmografia, por diretor, por ator, por um assunto, enfim, você tem uma gama variada aí de possibilidades. E isso apresentado numa sala de cinema faz toda a diferença, né? Você poder ter essa oportunidade. Então, nas salas da Cinemateca é possível você assistir também os filmes nesses suportes e formatos originais. Você conseguir assistir um filme numa cópia 35mm, numa cópia 16mm. O trabalho também de pesquisa e catalogação é muito importante sobre o que é essa nossa filmografia. Então, através de um trabalho de prospecção de informações em arquivos, sistematização desses dados, a gente tem a base Filmografia Brasileira, que tenta dar conta, né, de tudo que foi produzido. Obviamente que tem muita coisa ainda para ser feita, para você zerar, né, esse passivo de catalogação, mas é um trabalho intenso e extenso de pesquisa, que oferece uma base de dados muito qualificada
para os pesquisadores, para programadores de salas de cinema, programadores culturais, para professores, para pesquisadores de diferentes níveis, né, desde iniciação científica até pós-doc, ou pesquisadores mais independentes que se dedicam ao tema do cinema e do audiovisual brasileiro. E além disso, além de preservar e difundir esses filmes, a gente entende o patrimônio audiovisual como algo mais ampliado, mais amplo. E aí a gente está falando também de outros gêneros documentais que dão conta dessa história do cinema e do audiovisual brasileiro. Então a gente tem uma biblioteca especializada em cinema e audiovisual, nacional e internacional, claro que é majoritariamente nacional, né, o tema que perpassa todo o acervo. A gente tem, como eu falei, os arquivos e coleções arquivos pessoais e institucionais, que é uma coleção valiosíssima, porque então você recebe uma série de documentos produzidos por essas pessoas. Então o primeiro tema é cinema, mas aí você extrapola para N assuntos também, porque você está preservando as trajetórias. A gente tem uma coleção de equipamentos antigos, objetos museológicos. Então, isso que por vezes é chamado de documentação não fílmica ou documentação correlata, enfim, mas tem a sua especificidade, né? Ela pode ser bibliográfica, arquivística ou museológica, ou uma combinação, enfim, deixando um pouco a ortodoxia da categorização. O importante é entender que tudo isso reunido dá conta de aspectos do processo criativo, né, do cinema audiovisual, das etapas de pré-produção. Você tem um argumento original que, né, foi trabalhado no roteiro, você tem N versões de um roteiro que justamente te permite entender o processo criativo daquele filme. Você tem os documentos que dão conta da produção desse filme, você tem documentos que dão conta da recepção que esse filme teve, né, na sala de cinema, pela crítica especializada, enfim, um caleidoscópio muito interessante. Então, por isso que o esforço da Cinemateca é reunir, conservar e difundir, a partir de diferentes estratégias, tudo que for possível de registro audiovisual, documental, iconográfico, que dê conta da história do nosso cinema e do nosso audiovisual. Muito legal, Gabriela. E como você disse, né, é um trabalho intenso e extenso por conta do leque de possibilidades e de abrangência da Cinemateca. E em julho desse ano, né, 2023, a Cinemateca Brasileira foi palco de um importante seminário de cultura e sustentabilidade. Como foi o seminário e quais foram os encaminhamentos? No dia 10 de julho, a gente organizou um festival de cultura e sustentabilidade na Cinemateca, com debates, palestras, feira e uma mostra de filmes. E o evento pôs em foco a pauta ESG no setor cultural e proporcionou ao público a oportunidade de conhecer diferentes perspectivas e trocar ideias sobre a temática de sustentabilidade. O festival reuniu um monte de especialistas e representantes de instituições culturais e empresas engajadas na pauta para discutir o papel da cultura em busca de soluções para desafios ambientais globais. A gente teve uma mesa sobre sustentabilidade ambiental e o setor cultural, sobre o impacto na captação de recursos para a cultura. E no dia 11 começou a nossa mostra de povos originários da América Latina, que teve curadoria nossa, e passamos, na maioria, filmes dirigidos por indígenas. A gente exibiu várias longas e curtas metragens de diferentes povos, como os Axanica, Baniwa, Iquipeng, Machacali, os Guarani, Chavante, Yanomami, entre outros. A mostra começou com a abertura, a mostra abriu com a série Flechas, que foi dirigido pelo Ailton Krenak e a Ana Dantes, que ela, inclusive, estava aqui para apresentar, e terminou no dia 16 de julho, no domingo. Isso é uma preocupação da programação, né? Seja a programação de filmes ou promover debates como esse de cultura e sustentabilidade.
Essa questão do ESG é muito importante também para uma instituição como a Cinemateca, né, depois de tudo que ela passou, enfim, está nesse momento de reestruturação, pensar cada um desses desafios e o que é conseguir alinhar sustentabilidade ambiental, né, que é o assunto que salta mais prioritariamente, e a preservação de acervos, que é uma atividade, né, custosa de recursos, de tecnologia. Então, esse é um compromisso da Cinemateca em implantar ações, desde a coleta seletiva de lixo, que rende, né, o recolhimento para reciclagem de mais ou menos 7 toneladas por ano, até estudos mais técnicos, mais especializados com relação à climatização das reservas técnicas onde estão depositados filmes, documentos que demandam, né, uma tecnologia muito pesada de ar-condicionado, de controle de temperatura, de controle de umidade. Então, fazer estudos do que há no mercado agora que possa manter o padrão necessário para a preservação desses materiais a longo prazo e diminuir o impacto no ambiente, né, dessa atividade que é princípio da Cinemateca. Então foi um evento que permitiu que nós discutíssemos isso com outros parceiros, museus, as empresas que patrocinam os projetos culturais, sobretudo via Lei Rouanet, via Lei de Renúncia Fiscal, e estão muito atentas a isso e cobram que os projetos se adequem a essa temática. Então, também ouvir os desafios que os nossos parceiros também estão encontrando para fazer esse alinhamento, né, entre a pauta de cultura e sustentabilidade. E é estender isso para a programação da Cinemateca. César tem promovido, de fato, um trabalho de diversificação do que é apresentado, desde filmes que só uma cinemateca pode oferecer, não seja pelo seu conteúdo histórico, mas, como eu falei, a questão do formato, o jeito, né, de fruição desse conteúdo cultural, e passando também por essas temáticas que são muito caras ao país, né, e ao setor cultural de uma forma mais ampla, mas sempre lembrando que a Cinemateca é um lugar de soma, né? Então a gente tem que lidar com a nossa produção do jeito que ela é, né? Então, e aí trazer a partir do desenvolvimento do que é produzido, das novas correntes, enfim, de uma revisão do que é esse cinema brasileiro, mas apresentar isso de uma forma qualificada, num contexto histórico, né? Porque a Cinemateca é um lugar de memória, então você tem que fazer esse equilíbrio. E essa mostra ela foi fantástica, justamente destacando essa produção, né, que está ganhando mais destaque agora. Ela já vem de algum tempo, se você pegar o vídeo nas aldeias dos anos 70, 80, mas agora ela está conseguindo ganhar mais destaque e trazer isso para a Cinemateca e promover esse debate é muito importante. Muito legal ouvi-los sobre esse tema, e a gente vê a complexidade do trabalho, porque vocês têm que pensar em todas essas nuances, né? Tanto na conservação, na preservação dos materiais mais antigos, quanto no armazenamento das novas mídias, né? E também abarcar em todo esse contexto ainda a questão da sustentabilidade. Parabéns pelo trabalho cuidadoso de vocês. E vocês realizam também o projeto Viva Cinemateca. Vocês poderiam comentar um pouco sobre ele? O projeto Viva Cinemateca foi um projeto que nós lançamos esse ano, que ele congrega, no momento, 3 grandes iniciativas que têm o objetivo de acelerar esse processo, né, de reconstrução da Cinemateca brasileira. O primeiro projeto
dentro do Viva Cinemateca é o projeto de nitratos da Cinemateca Brasileira, projeto que a gente vem desenvolvendo para resgatar os filmes da coleção de nitratos, que é a coleção mais antiga da Cinemateca Brasileira, é uma coleção muito frágil, né? Todo mundo sabe, o nitrato é aquele material que pode entrar em autocombustão e promover incêndios. Foram 4 incêndios na história da Cinemateca Brasileira em seus 76 anos por conta do nitrato. Então esse projeto ele tem essa relevância justamente porque ele vai permitir recuperar essa coleção mais antiga de filmes que remontam às primeiras décadas do século XX, ali 1909 até 1950, mais ou menos, filmes diferentes gêneros. E o que é essa recuperação? Que consiste essa recuperação? Então, passar em revista toda a coleção, através de um trabalho preciso de pesquisa histórica e catalogação audiovisual, trabalho de análise técnica desses materiais, que é importantíssimo para justamente evitar a sua deterioração, né? Você precisa fazer o monitoramento dessa coleção muito de perto, e a partir dessas análises você fazer ações de duplicação, tanto fotoquimicamente. O que é isso? É copiar de filme para filme. Sim, a Cinemateca precisa ainda usar dessa tecnologia, porque é a tecnologia mais segura para conservação que a gente tem. A gente está falando de muitas décadas, aí, de pelo menos 100 anos a mais que esse filme pode durar, sendo copiado de filme para filme, mas também a gente não pode esquecer do digital. Então também a duplicação tem uma outra perna, que é o escaneamento desses filmes, porque ao gerar um arquivo digital desse material, você vai permitir N ações de difusão e acesso em escala. Tanto fazer um arquivo para exibição em sala de cinema, quanto você publicar no Banco de Conteúdos Culturais, que é uma plataforma digital da Cinemateca, né, onde ela coloca aquilo que foi digitalizado do seu acervo e que não tem nenhum impedimento com questão de direito legal, de direito autoral. Então, a digitalização ela também não pode ser ignorada. Então, a gente atua nas duas frentes. Então, o projeto ele tem dado bons resultados. Os técnicos têm vindo os técnicos que foram contratados vieram de diferentes regiões do país, né, reforçando esse caráter nacional e brasileiro da Cinemateca. Cada grupo para atuação, 26 técnicos hoje contratados só para esse projeto, que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Shell. Então, cada qual atua nesses eixos do projeto, né? Pesquisa histórica, catalogação, análise técnica e conservação e duplicação fotoquímica e digital. Um outro projeto que integra o Viva Cinemateca é um projeto executivo de obra para modernização e ampliação da sede, né? Porque a Cinemateca, em 2021, por conta do incêndio que aconteceu quando ela estava fechada, ela perdeu a sua unidade da Vila Leopoldina, então a gente tem um problema muito grande de espaço aqui na sede. Então, nesse momento, está sendo desenvolvido um projeto executivo de obra, tanto para a parte tombada da Cinemateca, toda essa área pública aqui, onde o público mais circula, né, que são esses galpões originais do antigo matadouro, é uma área tombada. Então vai haver toda uma ação conservativa, né, e de manutenção do restauro desse edifício, e também a ampliação aí já numa outra parte da Cinemateca que o acesso é restrito, que é a área técnica onde ficam os filmes, onde a gente vai ampliar a capacidade de armazenamento de acervo e também de áreas de trabalho das diferentes equipes que atuam na Cinemateca. E o outro projeto também é um projeto voltado a acervo, mais especificamente ao acervo do Canal 100, que é o maior acervo do futebol brasileiro, mas não restrito a isso, né? Porque como um cinejornal, como eu falei, ele registra N aspectos da sociedade brasileira. Você tem ali, de novo,
informações sobre comportamento, política, economia, enfim, tudo que estava na pauta da sociedade era registrado pelos cinejornais que eram apresentados antes das sessões dos filmes, como os complementos nacionais. E o Canal 100 foi um dos principais cinejornais, né? Uma produção longeva, junto com cinejornais produzidos pela Atlântida Cinematográfica, pelo Grupo Severiano Ribeiro. Então, esse material também todo está na Cinemateca. Esse projeto específico, no âmbito do Viva Cinemateca, ele vai se dedicar também à recuperação do acervo do Canal 100. Então, esses são os 3 grandes projetos que compõem o Viva Cinemateca. E aí, dentro da estratégia de comunicação e execução, um dos compromissos da Cinemateca, como depositário de pessoas do Brasil todo, instituições, realizadores, ela também ela também deve estar presente em todo o país, né? Reforçando a sua condição de Cinemateca brasileira. Então, nesse sentido, a gente começou uma mostra itinerante, que o César pode falar melhor, que vai percorrer diferentes cidades do país. Pois é, além desses projetos de recuperação de acervo e modernização da sede, a gente organizou uma mostra com 19 filmes que começam... 19 filmes que perpassam diversas décadas, começando em 1920 com São Paulo, Sinfonia da Cidade, terminando agora em 22 com Marte 1, que foi o filme escolhido para a nomeação do Oscar. E a mostra chama Cinemateca Brasileira e vai passar por todas as 5 regiões do Brasil e 13 cidades, por enquanto. Os filmes que a gente escolheu são cada um de uma década, né? Então, como eu falei, começa com São Paulo, Sinfonia da Cidade, o tempo do primeiro cinema, do cinema silencioso, mas passa por quase todos os diferentes abordagens, diferentes momentos históricos e abordagens temáticas. Então, a gente tem filmes da Vera Cruz com Cangaceiro, tem filmes da produtora Atlântida, que chama Carnaval Atlântida, vai passar. A gente também escolheu filmes do cinema novo e do cinema marginal, Deus e Diabo, o restauro de 4K que foi feito o ano passado, que passou em um bando de lugar, tá dentro da mostra, e Bandido da Luz Vermelha, que é sempre divertido. E filmes que foram nomeados para Cannes, que é o Pagador de Promessas, nosso amigo Massaini, e os filmes de hoje em dia. Então a gente incluiu Central do Brasil, Cidade de Deus e, como eu falei, Marte 1, que é o mais recente. É um panorama mesmo da história do cinema que a gente quer passar no país inteiro, porque a Cinemateca é brasileira. Bacana demais, que projeto bacana, hein? Bom, em relação aos serviços que a Cinemateca oferece, como nós, os professores, artistas e pesquisadores, como a gente pode usufruir da Cinemateca? Então, desde o ano passado, mas esse ano de forma mais constante, a gente oferece visitas educativas para escolas, centros de saúde, que consistem em um pequeno tour da Cinemateca, passando pelos vários setores, com uma visita guiada explicando não só a história da Cinemateca, como um pouco da história do cinema, e termina com uma experiência que só a Cinemateca pode oferecer, que é uma sessão de cinema com algum filme do nosso acervo. Esse ano a gente já recebeu o Centro de Atenção Integrado à Saúde Mental, a Associação Saúde e Família, que vem da UBS Jardim Edith, com pessoas de 25 a 94 anos, esse grupo, então bem abrangente. E a gente fez uma visita técnica para a Jornada do Patrimônio, que a gente tem uma parceria com eles faz tempo e vai continuar tendo. Mas além disso, vem escolas estaduais, municipais, federais, escolas particulares também, Escola da Vila, a Avenues veio para cá. E também as universidades organizam grupos para virem visitar, e a gente sempre tem o prazer de
apresentar a Cinemateca para ele. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto veio, acho que uns intercambistas da ECA também vieram. E além disso a gente tem nosso centro de documentação, e além disso a gente tem a nossa biblioteca, que está aberta de segunda a sexta, das 10 às 6. Bom, como o César falou, a gente tem esse eixo, né, educativo dentro da difusão, que é trazer escolas, outros grupos, de associações, enfim, do campo da educação ou não, para conhecerem o trabalho da Cinemateca, fazer uma visita, ter a experiência de ver um filme na sala de cinema. Isso é muito importante, sobretudo para os alunos e para os alunos da rede pública, municipal ou estadual. Visitas técnicas também para os alunos de graduação, cinema ou não, artes visuais, história, enfim. Permitir que eles tenham esse contato com a Cinemateca, o que é a Cinemateca e o seu trabalho. O Centro de Documentação e Pesquisa, através da sua biblioteca, atende também diferentes perfis de público, claro, desde a comunidade de pesquisadores especializados em cinema e audiovisual, que fazem uso do acervo, né, como fonte dos seus trabalhos, mas também a biblioteca, o conceito dela é um conceito de biblioteca pública, então ela pode ser utilizada por qualquer pessoa como um espaço de estudo, de acesso à internet. Nesse sentido, a gente faz questão que ela tenha mesmo esse perfil, não seja restrita só à comunidade de pesquisadores de cinema ou audiovisual. A biblioteca funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. O acervo não é circulante, mas os catálogos estão na internet e a gente consegue fazer reprodução dos materiais conforme a demanda dos pesquisadores. Além disso, né, os professores e outros interessados podem acompanhar a programação nas redes sociais da Cinemateca, que as publicações são constantes, todo dia tem coisa nova nas redes sociais da Cinemateca sobre a programação, e você vai ver lá uma diversidade, cada qual acho que vai conseguir se achar de acordo com as suas preferências, né, pessoais ou de interesse profissional. E vir à Cinemateca. Todas as sessões são gratuitas, em geral de quarta a domingo, né? E aí você vai ter os recortes específicos das mostras e tudo mais. E além disso, também a Cinemateca é um espaço de lazer. Então a área pública fica aberta para visitação ininterruptamente. Então de domingo a domingo as pessoas podem vir aqui também aproveitar esse espaço, que é um espaço muito prazeroso, né? Dentro da cidade de São Paulo, com uma área verde, enfim, pode vir estudar ao ar livre, ou fazer piquenique, enfim, ou simplesmente passear. Então esse é o projeto Viva Cinemateca, né, que é um projeto com esses 3 outros grandes projetos que o compõem, que será viabilizado sobretudo através da Lei Rouanet, né, de renúncia fiscais, mas eles não são os únicos projetos da Cinemateca. A gente desenvolve parcerias e outros projetos em diferentes áreas. Por exemplo, na biblioteca, no Centro de Documentação e Pesquisa, está em execução um projeto muito especial, que é de digitalização dos folhetos das salas antigas de cinema, que tem um alcance nacional incrível. Então todo esse material passa por um processo de conservação, de catalogação e digitalização, para até o final do ano eles estarem disponíveis no banco de conteúdos culturais para pesquisa histórica, enfim, e para as pessoas, né, que a gente também recebe os cinéfilos no centro de documentação, né, pessoas que cresceram indo nesses espaços, né, quando você tinha uma oferta muito grande de cinemas de rua, né, que ofereciam uma programação variada. Esse é um projeto que ele é financiado
pelo programa PROAC, né, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então, ele é um projeto muito especial, assim, porque essa coleção é muito interessante, né, para pesquisa histórica, para a memória dos espaços de exibição cinematográfica, né, que cada vez mais a gente tá perdendo, né, esse hábito de ir ao cinema, né, por N razões, né? Sobretudo depois da pandemia e a profusão de plataformas de streaming, e você vê conteúdos no seu celular a hora que você quiser, mas assim, preservar essa história dos espaços de exibição é muito importante. Um outro projeto também em andamento é um projeto que, né, une o arquivo de filmes, então a instituição de memória e a universidade. É um projeto financiado pela FAPESP, desenvolvido pela Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos, Unifesp e Unesp e Cinemateca Brasileira, para a recuperação dos cinejornais, né, que foram produzidos no Brasil, pegando desde os cinejornais da Agência Nacional, Atlântida, Canal 100, e o acervo de telereportagens da TV Tupi, né, que é um acervo de televisão, que também está aqui na Cinemateca Brasileira, né, a primeira televisão brasileira, é um acervo incrível. Então, esses telejornais estão registrados em película 16mm, então vai ter todo um trabalho de pesquisa histórica, catalogação, produção de artigos científicos, né, produções acadêmicas, seminários acadêmicos de âmbito nacional, com projeção internacional, a conservação desses materiais e a digitalização, de novo, para você justamente facilitar o acesso, né, não só pelos pesquisadores especializados da área, mas também por outras pessoas que tenham interesse nisso. Só para você ter uma ideia, junto com o acervo da Tupi aqui na Cinemateca Brasileira, o acervo de telejornalismo, esse que está no âmbito do projeto FAPESP, você tem o acervo de telenovelas, que uma boa parcela foi digitalizada em 2003 e está disponível para o público, e tem uma audiência incrível de pessoas das mais variadas, né? Então você vai ter as novelas clássicas, né, produzidas pela TV Tupi. Então, sempre os nossos projetos voltados a acervo, sempre esse compromisso, conservar e dar acesso, né, e difundir, porque senão o circuito não fecha, ele fica incompleto. Bom demais, muito legal. Quantas ações importantes a Cinemateca realiza que a gente nem imagina, né? O tamanho e a diversidade de ações que são realizadas dentro da Cinemateca. Bom, e como foi comentado, a Cinemateca ao longo desse ano de 2023 organizou uma mostra e exposição itinerante, e você ainda pode participar e avisar aos amigos. No site da Cinemateca, que é cinemateca.org.br, você, ouvinte, irá encontrar todas as informações, as datas, as cidades que até dezembro estarão em exibição, né? Bom, e para quem, pessoal, for participar do Congresso da FAEB em São Luís do Maranhão, anotem aí, ó, no Instituto Cultural Vale do Maranhão, do dia 13 a 20 de novembro, você poderá ver bem de pertinho o que a Cinemateca planejou. Bom, nós queremos agradecer a participação da Gabriela e do César. Olha, quantas informações importantes, foi uma entrevista muito bacana e eu tenho certeza que os professores estão aí todos irradiantes, né, com vontade de visitar e conhecer mais sobre os projetos e as ações da Cinemateca. Também queremos agradecer ao Celso Filho, da comunicação da Cinemateca, que nos auxiliou na realização deste episódio. Obrigado, Celso. Um abraço a todos vocês da Cinemateca. Muito obrigado. E agora nós iremos para o momento musical. Hoje nós temos um momento musical interessante. Nós temos um professor de psicologia da Universidade Federal do Estado de São Paulo,
que é o professor Marcos Mamute, que também é musicista, mas ele vai explicar pra gente melhor essa história. Bom, e ele traz pra gente uma música muito bacana, que é a música Face do Estranho, e o professor também vai explicar pra gente como foi o processo de criação e composição dessa canção. É muito, muito bonita. Então vamos ouvir um pouco do professor Marcos Mamute. Meu nome é Marcos Alberto Tadeu Tipulo, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, do curso de Psicologia, mas meu nome artístico é Marcos Mamute, é um apelido de infância. Então quando eu toco, quando eu escrevo, eu uso a minha identidade, que já não é secreta, de Marcos Mamute. Essa música que eu escolhi, né, dentre as músicas do meu segundo disco, o Turbulência, se chama A Face do Estranho. Ela é baseada num poema que eu fiz ainda no final dos anos 90. E nos anos 2000 eu decidi transformar em música, né? Tirei um pedaço do poema, que era um poema muito grande. É uma música que fala de desilusão amorosa, de tempestades externas, tempestades internas, né? Às vezes a gente tem umas tempestades internas, né? No coração, na alma. E acho importante colocar isso para fora. Eu acho que é a música que eu mais gosto do disco, ou pelo menos uma das que eu mais gosto. E as minhas influências são fundamentalmente o rock, o blues, a folk music, algumas coisas da música popular brasileira também que eu escuto bastante. Mas essa música, ela tem uma pegada mais blues. Eu espero que vocês gostem. Um abraço. Muito obrigado, professor. Um abraço também. E olha que interessante, né? A letra da música saiu de um poema do próprio professor e depois virou uma canção. Muito interessante. Então, com vocês agora é a canção Face do Estranho, de Marcos Mamute. Há outro corpo atado à tua pele, que marcas deixaram em ti esses carinhos de pedra bruta. Nossa morada secreta, quem a profanou? Qual dos apóstolos me traiu? Porque te levaram pra longe dos meus dedos. Eu te fazia reviver de cada pequena morte. Porque me atiraram a minha própria sorte. Porque te roubaram de mim naquela triste tarde de tempestade. Me mostra essa face, do que é feita essa face. Quem teve o direito e o deleite de acordar contigo, enquanto eu vagava só e sem abrigo, descendo detalhes do fim, naquela triste tarde de tempestade. De tempestade. Essa face, do que é feita essa face. Quem teve o direito e o deleite de acordar contigo, enquanto eu vagava só e sem abrigo,
descendo detalhes do fim. Naquela triste tarde de tempestade, de tempestade. Me mostra essa face, do que é feito essa face? Quem teve o direito e o deleite de acordar contigo enquanto eu vagava, só e sem abrigo? Uau, linda poesia. Muito obrigado, professor Marcos Mamute. Linda música, tenho certeza que todos curtiram muito. E é isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui com o nosso 9º episódio da 2ª temporada do podcast da UPAE. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!